ZYJ 460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No Rio de Janeiro são 10 horas e 5 minutos. No ar, Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. A apresentação, Dylan Araújo. Muito bom dia, o Tema Livre está no ar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Além do rádio, você sintoniza com a gente pela internet, radios.ebc.com.br. Pode baixar o nosso aplicativo, basta você procurar EBC Rádios. Pelo site ou pelo aplicativo, você escolhe logo depois a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você pode também assistir o nosso debate pelo Facebook. Para isso, você curte a nossa página, que é Tema Livre Oficial. Nós já começamos a transmissão do vídeo, então, além de ouvir, assista também o nosso debate. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, quer que o seu filho ocupe o cargo de secretário-chefe na Casa Civil da Prefeitura. Já o prefeito de São Gonçalo, José Luiz Nancy, fez uma troca no início desse mês, no dia 8 de fevereiro. Essa troca foi na chefia do seu gabinete. Ele retirou a prima de sua esposa e, para essa vaga, nomeou o genro. Nancy já havia nomeado a sobrinha para o cargo de assessora especial do gabinete do prefeito, enquanto a prima da sua esposa foi nomeada, uma outra prima agora, foi nomeada para a Secretaria de Obras. O prefeito do Morro do Chapéu, Léo Dourado, esse nomeou a própria mãe para a Secretaria de Educação. O prefeito dessa cidade, que é turística na Bahia, ainda nomeou a Catarina Dourado, que é sua prima, para ser titular da Secretaria de Governo. Bom, ninguém tem dúvidas de que esses são cargos de confiança, né? E que provavelmente esses gestores confiam nos seus familiares. Mas quais são os limites do nepotismo no poder público? Será que o gestor público pode simplesmente justificar que ele acredita na capacidade dos seus parentes, que eles têm um bom currículo, que eles têm as competências técnicas e assim eles vão justificando as nomeações nos cargos públicos? Ou eles deveriam abrir mão desse tipo de prática para não levantar suspeitas contra favorecimentos, montagens de esquemas de corrupção? Quer dizer, a gente nem vai dizer aqui que eles devem abrir mão para não fazer os esquemas, porque fazer os esquemas eles não podem fazer mesmo. Mas pelo menos para também não levantar suspeitas, quais os limites da lei da ética na indicação de parentes, familiares para cargos públicos? Essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora. Tema Livre com Dylan Araújo. Para nos ajudar nessa discussão, está aqui comigo, do meu lado esquerdo, na mesa de debate, o professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, cientista político, Márcio Malta. Muito bom dia. Bom dia, Dylan, como vai? Hoje está tudo em família, né? Vamos discutir esse tema aí, verdade. Que é o nepotismo. É verdade, discussão sobre esses filhos do poder, como a gente começou a chamar, mas nós poderíamos dizer irmãos do poder, sobrinhos, primos. Perfeito. E daí por diante. Também participa dessa discussão o professor da UERJ, Oswaldo Munteal. Ele é doutor em História pela mesma instituição, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor Oswaldo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, nossos colegas. Bom dia, Dylan. Muito obrigado aí pela possibilidade de estar aqui com vocês discutindo um tema tão relevante para a história atual, para a história do presente, né, do nosso país. Perfeito. A gente vai receber daqui a pouco mais um convidado que vai abordar a questão do nepotismo do ponto de vista da justiça. E contamos, é claro, com a sua participação. Você que nos acompanha pelo rádio, nos acompanha pela internet. Olha, atenção, hein? O número do nosso WhatsApp mudou. DDD 21, número 99784 9503. 99784-9503. Eu repito daqui a pouco para você acostumar com o nosso número novo do WhatsApp, mas eu te lembro, você pode também entrar em contato pelo telefone aqui do estúdio, DDD 21 2117 6919 ou 2117 6918. E você pode, é claro, já está assistindo no Facebook? Não curtiu a página ainda? Tema Livre Oficial.
Depois que você estiver assistindo, aproveita o vídeo, comenta por lá mesmo, deixa a sua pergunta, ocupa o Tema Livre, que é um espaço público. A nossa produtora Fátima Bonfim, Ed Guimarães, além da nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, apoio à produção, Mari Patrocínio, estamos aqui aguardando o seu contato. Para início de conversa, né? A gente daqui a pouco vai perguntar o que é o nepotismo do ponto de vista do direito. Eu comecei aqui, professor Márcio Malta, com 3 exemplos. É possível a gente dizer que esses casos eles são encontrados com facilidade no nosso cenário político? Não somente encontrados com facilidade, como também uma perspectiva histórica, né? Porque afinal de contas é uma prática muito antiga que perpassa aí as nossas instituições. Vamos dizer que os políticos têm esse hábito. É bacana que, ouvindo você aqui, você toca, por exemplo, em questões éticas, questões legais. É claro que o professor Leonardo Vizeu, que está chegando, ele tem mais propriedade para comentar os termos legais, vamos dizer assim, né? Mas aqui a gente pode dizer com tranquilidade, Dila, que não somente moral, que a gente pode fazer esse debate mais a fundo daqui a pouco sobre questões éticas, como também não é legal pela perspectiva jurídica. É claro que a gente também está motivado aí, incentivado por um caso recente, porque afinal de contas nós acompanhamos as eleições aqui no Rio de Janeiro e o prefeito eleito agora, Marcelo Crivella, ele falava a todo momento na sua campanha que ele iria cuidar das pessoas. Pelo visto, estar cuidando das pessoas. E aí tem uma piada antiga, Dila, que é aquela coisa, eu vou cuidar do povo, eu vou cuidar do povo, eu vou cuidar do povo lá de casa. Então, rapidamente, né? E aí também destacar, né, com um pouco mais de fôlego, um pouco mais estrutural, né, o porquê dessas nomeações. Principalmente em termos de filho, nós podemos observar que esses políticos, eles querem fazer os seus clãs, eles querem fazer os seus sucessores na política. Então, sem sombra de dúvida, né, é um carreirismo, é um cacifismo, porque afinal de contas, né, o único foro que poderia ter, a única prerrogativa que poderia ser indicado, por exemplo, até em termos legais, se houvesse a indicação técnica, a indicação específica dessas pessoas, se fossem pessoas insubstituíveis, até o STF tem a súmula permitindo esse tipo de nomeação para cargos administrativos, mas não para cargos políticos. Mas na maior parte das vezes, Dila, não se justifica esse tipo de nomeação. Perfeito. Então essa é a primeira fala do professor da UF, Márcio Malta. Logo no início da fala, o professor disse que a gente pode encontrar na nossa história esses indícios. Nesse sentido, eu vou pedir a colaboração do nosso professor de História, Oswaldo Monteal. A gente pode fazer talvez uma analogia do que acontece hoje na indicação, nomeação de parentes, familiares, com o que acontecia lá atrás, nas capitanias, as províncias que eram dadas para também para os parentes? Dylan, essa questão você colocou muito bem. Nós temos aí na evolução histórica do Brasil uma cultura, né, que voltada para um certo, vamos dizer assim, um filhotismo. O cientista político e também, na época não era bem ciência política, né, mas era um intérprete do Brasil, eu prefiro chamar assim Oliveira Viana. Não, coitado, né? Ficar com. Naquela época não tinha essas divisões todas assim, né? E o Oliveira Viana, ele dizia que no Brasil chegava-se a ter o sobrinhismo. Sobrinhismo? Então, ele usa essa expressão que eu acho muito interessante nas instituições, uma obra dele importante, instituições políticas brasileiras, o sobrinhismo. Então, tem o cunhadismo, o sobrinhismo, o filhotismo. Nossa. E as derivações todas que você possa imaginar quando se trata dessa linha, né, de ação política do Brasil, que inclusive tem na sua raiz a tradição ibérica, né? Se nós olharmos a documentação colonial brasileira, né, que é extensa, que o Brasil foi colônia durante a maior parte da sua história, em 500 anos de vida, nós temos aí praticamente 400 anos de escravidão, porque é isso aí, né? E de colonialismo 300 e alguma coisa. A nossa tradição, da nossa burocracia, é exatamente de reforçar esses laços, né? Esses laços de parentesco, esses laços consanguíneos, né? Aliás, a forma também, interessante notar, na documentação brasileira, está disponível aqui, nós que estamos no Rio de Janeiro, e você que está nos ouvindo em outros
lugares do nosso país, em outros estados e cidades, pode consultar online, não na sua totalidade, mas uma parte da documentação do Arquivo Nacional do Brasil, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, e o Arquivo Nacional, você pode consultar a documentação, tem uma referência muito forte também de subordinação aos poderosos, né, de uma espécie de, nós diríamos assim, contemporaneamente, de puxação de saco, sabe? Né? Que é uma espécie de laço de dependência, né? Presente na relação com os poderosos, sobretudo com o rei de Portugal, né? Então, a documentação é muito interessante para se notar esse ponto que você destacou aí. Então, além do filhotismo, do sobrinhismo, tem também o puxa-saquismo. Perfeito. Então, essa é a primeira fala do professor de História da UERJ, o Oswaldo Munteal. Para a gente pensar um pouco, aguardando aqui a chegada do Leonardo Viseu, que vai participar com a gente, trazendo um pouco dessa perspectiva pelo ponto de vista do direito, mas acho que vocês tocaram de alguma forma nos porquês, né? Nos porquês da gente ter, de fato, esse tipo de prática, quer dizer, parentes, familiares, pessoas de confiança, né? E ao mesmo tempo que são, de alguma forma, têm uma ligação familiar. Professor Márcio Malta, quais são talvez os benefícios, além da questão da confiança, porque a gente não está aqui descartando, né, essa questão da confiança, mas além da questão da confiança, para que se busque esse tipo de configuração? É possível fazer uma analogia dessas nomeações, quando existe o prefeito eleito, ele indica, por exemplo, um secretário, com as composições que se buscam quando você tem um pai senador, um filho deputado e aglomerações semelhantes? O que nós percebemos, né, porque fere também é uma questão importante da gente tocar, né, e porque causa tanta revolta, inclusive na sociedade civil, esse tipo de nomeação, né, porque fere alguns preceitos, como por exemplo da impessoalidade, né? Sim. Você está claramente marcado ali já por essa questão que nos atravessa também, não só a história da nossa república, mas principalmente, né, esse vínculo, esse marco da pessoalidade. Outro vínculo também que é ferido, outra questão que é ferida de forma também muito perigosa é a questão da isonomia, porque afinal de contas você não tem o mesmo tipo de tratamento, né? E o popular, ele vai designar isso das mais variadas formas. Por exemplo, tem aquela expressão famosa, né, o famoso QI, famoso quem indica. Verdade. Então, esse tipo de prática, né, é interessante notar que, como eu disse, muitas vezes, para tentar fazer, né, a perspectiva de uma continuação, de uma continuidade dessas famílias na política. E aí também é interessante notar que muitas vezes os políticos, eles burlam esse tipo de procedimento, né, para tentar fugir dessa garra da justiça, porque, por exemplo, existe uma figura chamada nepotismo cruzado. O que seria o nepotismo cruzado? Um político nomeia o parente de outro. Então, por exemplo, o deputado A nomeia a esposa do deputado B e o deputado B nomeia o primo do deputado A. Porque, afinal de contas, né, em termos legais, o que é proibido, Dila? É proibida a nomeação em linha reta. E aí, em que tipo de nomeação é essa, né? Cargos comissionados. Você está chamando de cargos de confiança, né? São exatamente os tipos de cargos que muitas vezes inflam, né, a máquina pública, né, que não são feitos através de concursos públicos. Aqui a gente está, talvez até na perspectiva de ser propositivo, né, para não ficar somente no pessimismo, né? Qual seria, então, Márcio Malta, a definição ideal para a ocupação desses cargos? Concurso público. Que muitas vezes a gente sabe também, né? E é interessante também para não ficar só chicoteando a política, porque afinal de contas a gente tem esse ranço muito forte, né, esse preconceito muitas vezes justificado, mas também acontece na academia, ok? De onde a gente faz parte, em concursos públicos, também acontece muitas vezes na justiça. E é interessante, só para destacar mais uma vez esse caso aqui que nos chega, do nosso atual prefeito Marcelo Crivella aqui no Rio, né? Quem vai caçar essa nomeação do chefe da Casa Civil, Marcelinho Crivella, né? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Se vocês não estão se recordando, ouvintes, Mello vem de Collor de Mello. Afinal de contas, Marco Aurélio Mello foi indicado por seu primo, então presidente da República, Fernando Collor de Mello. No caso ali, em termos legais, não tinha impedimento. Afinal de contas, primo é parente, né, em linha colateral, não em linha reta. Mas em termos éticos, eu acho que é um debate, uma reflexão a ser feita. Com certeza. E esse debate, em vários momentos, vai chegar no judiciário. E, aliás, falando em chegada do judiciário, a gente vai contar
com a participação do Leonardo Vizeu, que é advogado e vem contribuir com a gente nesse tema do nepotismo, trazendo as referências da justiça. Leonardo, dá para respirar e já cumprimentar os nossos ouvintes? Bom dia. Bom dia a todos. Peço perdão pelo atraso, mas o trânsito do Rio realmente sim, imprevisível. A gente conhece bem essa Às vezes realidade. você pensa que o táxi, o Uber vai te adiantar a vida, muito pelo contrário. Bom, o tema nepotismo, ele é um pouco ainda, digamos assim, não é muito bem trabalhado dentro do direito. Por quê? Existem vários projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional para disciplinar e proibir o nepotismo. Nenhum foi, para frente. Todos estão, parados. Isso obrigou o Poder Judiciário via Supremo Tribunal Federal há coisa de uns 8, 10 anos atrás a editar uma súmula vinculante que proibia o nepotismo, porque entende que ele viola um princípio constitucional que está no artigo 37 chamado moralidade, que é o tipo de coisa absurda. Só no Brasil a Constituição erigiu moralidade a um princípio jurídico constitucional. Por quê? Moral tem que ser um valor intrínseco ao ser humano. Ética vem do grego, significa hábito. É o padrão de conduta mínimo que se exige do homem de bem para que ele possa manter válido o sistema de valores no qual ele vive. Exemplificando, Oswaldo é mestre, doutor e dá aula. Sala de aula, ela tem que se valer em que valor? No mérito do aluno. A nota dele tem que ser fruto do estudo e do esforço que ele faz. Então, o padrão ético em sala de aula é que o aluno estude. O padrão corrupto, que é a ausência de percepção do interesse comum, é o quê? A cola, que ele subverte todo o sistema de valores que tem que ter em sala de aula para obter a nota sem ter mérito para tanto. Isso faz com que ele seja corrupto, obtenha um valor que é um valor fictício, porém que não vai agregar nada a ele. Quando ele sai dele, ele sai completamente despreparado. Então, o nepotismo, ele é uma prática que a gente considera que viola a moral, que viola esse padrão mínimo de comportamento que você exige. Bom, o Supremo fez essa súmula, proibiu o nepotismo direto. O que houve? O sistema político brasileiro é tão pervertido, é tão dissociado da nossa realidade e, na minha opinião, o principal câncer da nossa política é o poder legislativo, não está só no poder judiciário, não está só no poder executivo. Eles criaram um nepotismo indireto. Eu não contrato os meus parentes, mas eu faço um acordo com o colega da sala ao lado, eu contrato o deles, eles chamam os meus. O professor Márcio Malta chamava a atenção disso, que é o chamado nepotismo cruzado. Cruzado. Essa súmula teve que ser aditada para que se proibisse essa prática também. Então a gente vê que o nosso sistema é tão pervertido que, por mais que você crie regras e normas, ele sempre procura um jeito de tentar burlar essas regras e normas. Resumindo, o mal do Brasil é o brasileiro. A gente viu no Espírito Santo. Diante da ausência da polícia, da segurança pública na rua, a classe média foi saquear. Isso é, nós não somos uma sociedade de pessoas de bem. Nós somos uma sociedade de bandidos soltos, esperando a primeira oportunidade para nos locupletarmos. Perfeito. Esse é o Leonardo Vizeu, ele é advogado, já contribui com a sua primeira fala, nos trazendo a ideia do ponto de vista da justiça, da legislação, que o nepotismo ele está proibido através de uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. De número 13, eu complemento aqui, trazendo informações para o ouvinte que queira eventualmente pesquisar. Só mais um esclarecimento. Súmula não é lei. Supremo não pode fazer lei. Quem tem que fazer lei é o Poder Legislativo. Só que o Legislativo só faz lei em causa própria. E o Poder não gosta de vácuo. O que a gente está vendo é uma crise institucional no qual o Poder Judiciário está tendo que, por razões óbvias, suprir o vácuo de norma ética que o Legislativo se recusa a fazer. Perfeito. Esse é o Leonardo Vizeu. Vamos falar novamente com o nosso professor de História, participando do Tema Livre, o Oswaldo Munteal, porque surgiram aqui alguns fatores que parecem históricos e, ao mesmo tempo, culturais. O professor Márcio Malta, por exemplo, falou da questão da impessoalidade. A gente pode pensar no princípio também
da igualdade, quer dizer, a partir do momento que você tem uma relação de parentesco e há todos os indícios de que o seu parente está sendo favorecido, você está aí rompendo com esse princípio de que todos são iguais. Você está estabelecendo que alguns são mais iguais do que outros. Do ponto de vista da nossa sociedade, esse tipo de perversão, de distorção, costuma ser ainda bem assimilado pelo brasileiro, isso é tido como uma coisa natural. Eu comecei aqui citando exemplos do prefeito do Rio de Janeiro, do prefeito de São Gonçalo. Existe uma certa tolerância já com relação a isso, do ponto de vista da sociedade? Olha, eu cumprimentar o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem? Bom revê-lo, Saudações tricolores ao ilustre amigo botafoguense. Obrigado. Um grande abraço, Viseu. Então, assim, o que acontece? A sociedade foi um pouco anestesiada, porque é o que o Leonardo Viseu colocou, em certa medida, sobre o caráter nacional, né? Que é um outro tema que ficou assim no caminho, né, das ciências sociais no Brasil. Isso teve muito título de trabalho nos anos 50, nos anos 60. Pois aqui tem um certo modismo, né? Também modismo também acadêmico, né? Então tem autores que pegam e autores que não pegam, temas que pegam e temas que não pegam. Então, a rigor, o que nós encontramos? Uma espécie de anestesia, uma sociedade anestesiada, porque, como disse o Viseu, né, Viseu? É uma saravada, são tantos problemas, de A a Z, mais o alfabeto cirílico, que eu não conheço, e mais os idiomas... Aramaico, em grego também, aramaico, línguas mortas. Então são línguas mortas e vivas. Então, assim, a rigor, o elenco de problemas ele é tão vasto, o leque para resolver essa agenda é tão complexo, que a rigor a população muitas vezes se sente, penso eu, assim, humildemente, anestesiada e sabe, o Leonardo, assim, parece que ela tá, o Dila, Márcio, assim, um pouco... desesperançosa. Ela não consegue ver a luz no fim do túnel. Sem forças, sabe? Posso lançar um tema para que a gente possa debater aqui? Eu acho que a grande raiz de todo o nosso mal está na nossa imaturidade democrática em lidar com o Instituto da Reeleição. Nosso poder legislativo é uma dinastia monárquica e oligárquica. A gente vê que são as mesmas famílias que estão ali há 24 anos, há 25 anos, há 30 anos. Quando passa de pai para filho, é o quê? Hereditário, vitalício e somente legislam em causa própria. E toda vez que a gente fala em fazer uma reforma política, querem só mexer no poder judiciário, só mexer no poder executivo para que se mantenha o status quo. Eu acho que a gente precisa conscientizar a população que a mudança no sistema político brasileiro tem que partir no sistema legislativo. A gente tem que acabar com os supersalários, acabar com a quantidade de assessores que cada deputado tem. Cada deputado no estado do Rio tem 26 assessores. Se todos forem trabalhar no mesmo dia, a laje vai cair, que não suporta tanto peso. Agora, qualquer CEO de qualquer empresa no mundo tem no máximo 2, 3 estourando. Se um deputado tem 26, é sinal que ninguém faz coisa nenhuma. Porque não dá para o cara comandar uma equipe tão grande. Vou aproveitar seu gancho e perguntar aqui pro Márcio Malta, como é que esse sistema político funciona para que essa sucessão seja possível? Porque no caso do prefeito que nomeia um parente, é muito óbvio, né? Ele tem o poder, ele tem a caneta, ele escreve lá o nome que ele deseja. Agora, no caso das eleições, quando a gente fala de deputados, de senadores, enfim, para que exista continuidade, é necessário que ocorra um uso de uma máquina política que vai colocar esse sucessor ou parceiro, quando os dois estão legislando ao mesmo tempo, enfim, estão ocupando esses cargos por eleição ao mesmo tempo. Em que aspecto o modo hoje como funciona, a possibilidade de se candidatar ou não, ter recursos de campanha ou não, favorece esse tipo de perpetuação de famílias no poder? É uma ótima pergunta, Dila, porque afinal de contas, enquanto o colega falava, pensava aqui, né, quais são então as raízes, né, desse tipo de perpetuação de famílias, né, que se dão muitas vezes, né, pelos sobrenomes, né, nós percebemos que são séculos e séculos das mesmas famílias no poder, como dizia Raimundo Fábio, né, os donos do poder. Quem são e como eles se perpetuam, né?
Na ciência política existe toda uma teoria, um conjunto de autores, né? A gente chama lá de teoria das elites. Como é que essas elites, né, elas se perpetuam no poder e nós não temos renovação? Que não é exclusividade somente do Brasil, né? E você me pergunta, né? Ok, então em questão de nomeações, né, de fato a gente consegue perceber, identificar, e até mesmo o judiciário, por exemplo, consegue barrar em algumas das vezes, quando existe esse tipo de precedente. O que nós observamos em termos de eleição, né, muitas vezes é comum, no dia seguinte da eleição, né, os jornalistas eles apuram e ligam, né, então, cientista político, nós tivemos um quadro de renovação com o resultado de ontem das urnas. Eu falo, não tivemos resultado de renovação. Porque, afinal de contas, quando você pega aquele resultado, muitas vezes, de fato, ele está no seu primeiro mandato, na sua primeira legislatura. Mas quando nós vamos apurar com mais calma, muitas vezes são famílias que estão ali se perpetuando, né? Porque, afinal de contas, é interessante também perceber, né, que esse comportamento se dá muito numa perspectiva de centro-direita. Nós não observamos, por exemplo, políticos de esquerda fazendo esse tipo de filhos no poder, né? Então a gente observa, né, que existem clãs, vou renovar aqui de novo, destacar de novo, né? O Oliveira Viana chama de clãs, porque afinal de contas, né, os políticos eles já trabalham os seus filhos. Ontem, por exemplo, observando a privatização, né, a votação da privatização da SEDAI na LERJ, né, o filho do Pisciani é um dos eleitores nessa privatização. Então, para responder de forma sintética a sua dúvida, Dila, poder econômico, porque afinal de contas, mandato faz mandato. Dinheiro faz dinheiro. A partir do momento que um político ele consegue amealhar o poder através de forma legal, através de forma justa, através de eleições, ok, mas de que forma que essa competição ela fica desleal? Não tem problema nenhum em citar, por exemplo, né, o filho de Sérgio Cabral, que injetou recursos astronômicos, inclusive seu pai, né, e Pezão, eles estão respondendo na justiça por conta disso, né? Existe uma competição desleal nesse sentido, né? Completamente desproporcional, e quando nós vamos observar, também ilegal, porque afinal de contas, através de doação de empreiteiras, né, troca de favores, então a raiz estaria aí. Perfeito. Agora, eu queria estender essa conversa para outros setores, porque na fala do advogado Leonardo Vizeu, ele falou, fez essa correlação da questão do nepotismo com a nossa imaturidade até para a democracia, citou a questão da reeleição, mas a gente pode falar de um caso parecido que a gente não vai chamar de nepotismo, não tem indicação direta, mas tem de alguma maneira os filhos que vão chegando aonde os pais estão ou perto disso. E isso acontece também no nosso judiciário, ou pelo menos levanta polêmicas no judiciário. A gente citou o cenário político, mas a gente teve recentemente, né, filhas de ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, por exemplo, Celso de Mello antes, né, que conseguiram nomear desembargadoras. Então a gente tem a Mariana Fux e a Letícia Santos de Mello, e nesse caso, eu repito, né, não tem uma nomeação direta, mas por outro lado, quando especialistas, né, do direito olham para o currículo dessas duas moças, não encontram ali aquilo que encontrariam para aqueles que são candidatos a serem desembargadores. Quer dizer, elas competiram com outras pessoas que tinham um currículo muito mais notável e venceram essas com base no sobrenome. Exatamente. Aí tem uma fala aqui que eu até trouxe para eu não falar de forma equivocada, porque perguntaram para o Celso de Mello se ele interferiu nesse processo, né? E o ministro disse que não. Ele disse o seguinte: olha, eu jamais pedi voto. Só telefonei depois que a filha dele tinha visitado por os desembargadores para poder agradecer a atenção que os desembargadores dispensaram para ela. Ou seja, antes deles escolherem, eles receberam um telefonema do ministro do STF para poder agradecer a atenção que esses ministros tiveram com sua filha. Quer dizer, a gente consegue ver também traços dessa perpetuação no poder no judiciário? Perfeitamente. Citando a obra do professor Raimundo Fauro, Os Donos do Entender o Poder, ele cria um conceito chamado patrimonialismo, que é a confusão entre o público e o privado. É a apropriação da coisa pública para locupletamento pessoal. É o que a gente vive nesse país. É uma mentalidade de corte que vem desde a época do Brasil colônia. A nossa colonização foi completamente venal, completamente de exploração. Os cargos públicos eram comprados perante a corte portuguesa. Você pagava um foro anual, que era o laudêmio pelo cargo, e o que você tirasse aqui em taxas que você pudesse, entendeu, cobrar, era seu. Por isso criou uma máquina burocrática extremamente custosa que se perpetua até hoje.
Somente com a Constituição de 88 que a gente conseguiu romper com esse ranço, porque até então os donos de, entendeu, cartório que o tataravô tinha comprado, pertencia o título a ele, passava de pai para filho. As patentes militares aqui eram assim também, eram patentes compradas, a gente chama isso no direito de nomeação venal, é aquela que você compra, daí você associa o termo venal à pessoa que compra tudo, tá certo? E isso só foi rompido em, entendeu, 88. E a nossa mentalidade aqui é muito de corte ainda. A gente acha que a coisa pública existe para nos favorecer, não é. A coisa pública existe para atendimento do interesse de todos. Enquanto a gente não mudar esse ranço, esta mentalidade, o país não tem como dar certo. No mundo inteiro a pessoa vai para a área pública por 2 motivos. E que a gente pode botar em basicamente um. Vocação. Por quê? Os melhores salários têm que estar na iniciativa privada. A pessoa ela vai para atender a área pública por vocação ou às vezes dever cívico. Um político em um país sério, ele não vai para a coisa pública para ficar rico. Se ele ficar rico na área pública, ele vai preso. Certo? Só que ele vai para quê? Ele vai para projetar o seu nome. Quando ele termina o mandato dele, ele já tem todo um know-how, toda uma network que permite que ele consiga se projetar bem no mercado privado. Aqui não, aqui a gente tem aquele ranço de ir para a área pública para se locupletar indevidamente. Eu sempre falava para os meus alunos, quando eu dava aula, parei de dar aula há coisa de 1 ano e pouco, que todo político brasileiro tinha que ler os quadrinhos de Stan Lee, o Homem-Aranha. Que o tio Ben sempre falava para o Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aqui no Brasil, com grandes poderes vem grandes regalias. Não tem como dar certo. Perfeito. Esse é o advogado Leonardo Vizeu. E aí eu queria repassar aqui para o professor de História, Oswaldo Monteal, participando com a gente do Tema Livre. No caso, por exemplo, do judiciário, que a gente citou, você não tem uma nomeação direta, não há qualquer indício que a gente possa levantar aqui que o ministro do STF interferiu de maneira decisiva e foi ele que fez com que a sua filha fosse desembargadora, e a gente vai manter aqui o princípio da inocência, né? Da boa-fé. Obedecendo a nossa Constituição, da boa-fé, da inocência, mas trazendo uma outra questão, quer dizer, embora a gente possa pensar que exista a boa-fé, no caso do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, quando confia no trabalho do seu filho para ser secretário da Casa Civil, na boa-fé dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando acreditam que de fato as suas filhas estão prontas para serem desembargadoras, mas quando a gente pensa na relação de quem detém algum tipo de poder, está numa posição de destaque, ser honesto é pouco, tem que ser e tem que parecer e demonstrar também ser honesto? Levanta uma questão importantíssima que os colegas, o Márcio e o Leonardo, já de alguma maneira abordaram o problema, que é a alternativa de você... O Márcio colocou muito bem o problema do concurso público, né? Então a pessoa pode ser, vamos colocar assim, né? Competente, ela pode ser honesta, deve, né? etc, mas é importante que ela, de alguma maneira, digamos, se coloque de maneira republicana, né? Como foi destacado aqui pelo Vizeu, de maneira republicana, porque é uma função pública, né, gente? Então, quem está nos ouvindo sabe disso. Se não, Vizeu, como é que fica, né? A República, em tese, ela teria vindo para trazer exatamente essa dimensão, vamos dizer assim, daquilo que é de todos, né? Nosso ouvinte sabe disso. Aliás, a propósito, Dylan, só fazendo uma rápida digressãozinha e na linha do Márcio, lembrando do Faoro, e também o Leonardo lembrou aqui, dos donos do poder, e o patrimonialismo e tal, e entrando um pouco, que eu sei que você vai falar, né? E o Márcio também já levantou esse tema, que é o da ética, Vizeu também falou. É curioso que quem é que logo percebeu que família seria um elemento, um traço fundamental para a organização de um grupo para agir? O Vizeu sabe, fazer um quiz aqui, Vizeu. É o corleanismo, pô.
O crime organizado percebeu logo a máfia siciliana e criou uma expressão. Ouvinte, qual? O quiz da rádio. Qual? Família. Os caras perceberam que ali, em família, nós resolvemos essa parada. Então eu chamo meus filhos, netos, sobrinhos. Pô, lembremos Poderoso Chefão. Ele fala, chama todo mundo. E como tem Poderoso Chefão por aí, hein, Leonardo? E na verdade. Muito Poderoso Chefão. Olha, o título do outras coisas, filme, hein? é Good Father, isso é o padrinho. E aquela coisa mais de família mesmo, né? Poderoso Chefão querendo impor sua primazia, mas em vários segmentos, como lembrou, aliás, o professor Márcio. E posso toda razão. Márcio? Tem. O cara chega, se assenta. Só já tive, perdão. Senta a praça. E organiza dali o seu. Vamos usar a sua patota. A sua organização criminosa. O crime organizado termo é esse. Rapidamente. O termo é esse. Eu tô aqui sentado com 5, 6. Se vazou o que eu disse, é você. Se for você. A contribuição que eu pretendo dar é só para lembrar ao nosso prefeito que o município do Rio não é uma empresa familiar. Se ele tem uma empresa privada e ele assume os riscos e ele injeta o capital dele, ele tem todo o direito do mundo de botar o filho dele, pessoa de sua inteira confiança. Mas a Casa Civil não é um escritório na empresa familiar dele. Ele não é um gestor de coisa privada. Casa privada. Exatamente. Ele é o quê? Um gestor de coisa pública. Então ele não pode botar o filho dele, por mais confiança que ele tenha. Por quê? Porque a nossa Constituição proíbe, com base no princípio da moralidade, e existe uma súmula vinculante, ao qual ele é obrigado a cumprir, que proíbe que ele faça isso. Então ele não pode pensar a coisa pública com esta mentalidade de empresa familiar. E muitas vezes a gente vê a própria empresa privada, familiar, quebrar. Por quê? Porque o cara quer utilizar o capital da empresa para pagar a despesa pessoal dele e confunde o balanço pessoal dele com o balanço da empresa. Tem tudo para dar errado e, via de regra, dá. Deixa eu trazer então a contribuição da nossa ouvinte, a Fátima Regina Campos. Ela diz: bom dia, o povo brasileiro pode ser comparado a um doente que se recusa a tomar um remédio amargo para se reerguer? Fica sofrendo esperando um milagre, um super-herói para salvar a pátria? Aí eu leio essa pergunta da Fátima, penso em algumas coisas que vocês disseram, porque a gente começou falando de um certo alto escalão, né, da política, nós estamos falando do chefe do executivo, e em alguns momentos vocês também falaram da composição de muitos assessores para cada um dos deputados. E, é claro, traz para a gente na memória, quando a Fátima fala do povo brasileiro que se recusa a fazer uma mudança, se recusa a se tratar, a tomar um remédio, porque a gente conhece isso em outras escalas, com aquelas pessoas que trabalham nas campanhas, sim, para os vereadores, e que a gente ouve: olha, eu vou ajudar aqui na campanha do vereador fulano, se ele for eleito, sim, ele vai me dar um cargo. Quer dizer, do ponto de vista dessa questão objetiva, olha, eu ajudei, eu mereço um cargo, parece que está tudo bem, né? Mas quando você pensa, puxa, mas ele vai me pagar com dinheiro público para retribuir um favor que eu prestei para ele. Então ele está desviando a finalidade do uso desse recurso. Quer dizer, a gente precisa olhar para esse tipo de mecanismo mais como enraizado em vários outros processos da nossa política e da nossa vida pública. O que nós temos configurado aí, Dilo, inclusive, é uma compra de votos, né? Porque afinal de contas, essa promessa futura, né, de um cargo, de um benefício em troca de um apoio na campanha, também já é uma desvirtuação do uso público. Inclusive o Estatuto da Reeleição, que é recente, né, e nós, como disse o colega, né, a questão do amadurecimento, mas o Estatuto da Reeleição muitas vezes traz um malefício também, que é o uso da máquina pública em prol, né, dessa reeleição, porque afinal de contas os camaradas já têm ali assentados todo um batalhão, né, e essas pessoas em troca de uma manutenção ali, né, essa boquinha nesse cargo público, né, ela vai trabalhar, vamos botar entre aspas aí, nessa campanha. É interessante também observar, né, como que existe a questão do trânsito e uma desvirtuação da questão da lei. O prefeito Marcelo Crivella, ele argumenta, Viseu, de que ele poderia nomear o seu filho justamente através da pacificação da súmula vinculante de 2008. Ele esteve recentemente em Brasília e é interessante como que existe, né, esse trânsito,
essa facilidade, porque afinal de contas, todos nós aqui, se fôssemos atingidos por algum mal, alguma questão pessoal, nunca nós teríamos acesso aos ministros do STF. Então ele resolveu fazer uma visita para tentar fazer o convencimento. Eu tenho um colega juiz que chama isso, né, que é a questão auricular, né, que seria auricular em que sentido? Você vai no pé do ouvido ali e fica é o que a gente tentando, chama de né, embargo auriculares. né? Você tenta convencer aquela autoridade, né? E uma questão aí essencial também, né? Uma confusão muito grande entre o público e o privado. Porque, por exemplo, como eu comentei, né, de fato, talvez o que o Marcelo Crivella esteja comentando, é que existe, né, uma perspectiva ali dentro da súmula, que é a seguinte: se tiver uma excepcionalidade, porque ali foi comentado, numa cidade interior, que era um secretário de saúde, que era a única pessoa ali, mas já estava configurado em termos excepcionais. O que acabou se virando, né, que virou hábito, virou rotina. Porque, afinal de contas, como eu disse, chefe da Casa Civil, o Marcelinho Crivella, não tem perspectiva nenhuma, porque, afinal de contas, até o seu diploma foi questionado. Ele seria o que se chama de psicólogo cristão, que o próprio Conselho não reconhece essa formação. Então, em termos de trajetória, em termos de saber notório, em termos de mérito, não existe qualquer prerrogativa para a nomeação. Só para concluir essa fala, né, as pessoas implicavam muito, né? E aí, se foi uma questão de favor, etc. Mas tinha muito boato, como, por exemplo, o filho do Lula é dono do Friboi. A filha da Dilma é dona da Havana, não sei o quê. Almoço de família no domingo, a gente cansa de ouvir esse tipo de ladainha que não tem qualquer anteparo na realidade. Não existe qualquer perspectiva concreta. Não existe. Mas agora que a gente vê de forma concreta, as pessoas não se revoltam. No almoço de domingo a gente não ouve. Então parece que existe também uma revolta seletiva, né? Por que eu me revolto com A ou não me revolto com B? E aí é importante também lembrar, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é filho de César Maia. Então, como você disse, né, de que forma, né, isso acontece? Que parece que a gente está inundado desses casos. Em Araruama, por exemplo, né, o prefeito não pôde concorrer, o Chiquinho da Atacadão. Quem concorreu? A sua esposa. No dia seguinte da posse, já nomeou. Aqui na Baixada também observamos alguns casos. E aí também fico até triste quando você fala da questão da família Nancy, porque afinal de contas foram meus alunos. A família Nancy teve aula de administração pública, administração do Estado. Sabe que está errado. Não venha me argumentar ignorância. Sabe que está errado. Genro foi meu aluno, filho foi meu aluno. Então vejo com pesar aqui, com tristeza, que eles estão lá usando a máquina pública de forma indevida na cidade vizinha. Rapidamente, por favor. Eu não vejo o cidadão brasileiro como um doente que recusa o remédio. Eu vejo ele como um doente que mente para si próprio. Chega o exame, o colesterol alto, tá na fase da a glicose alta. Não, doutor, mas eu faço dieta. Eu não sei como é que isso aconteceu. Eu dei azar, doutor, que eu faço dieta, só como salada e, se possível, eu tento fazer a fotossíntese também. Aí, só que o exame, ao contrário do paciente, não mente. O cidadão brasileiro mediano, ele mente para si próprio o tempo todo, porque ele quer que o político dele seja ético, mas ele mesmo não quer ser ético. Então, o que ocorre? A mentalidade dele qual é? Eu estou só esperando a minha chance para poder me locupletar indevidamente. Afinal de contas, é um país onde vive a impunidade. E quando você não tem o exemplo que vem de cima para baixo, o que eu quero falar? É que a nossa elite política, a nossa elite intelectual, ela não dá bom exemplo nenhum. Enquanto a gente não tiver uma elite que se porte de uma forma mais honrada, mais nobre e sirva de exemplo, a gente pega outros países no hemisfério norte, que é muito comum. A pessoa que fez uma faculdade amelhorou fortuna, doar parte desta fortuna para fazer um laboratório, uma ala de pesquisa, uma biblioteca sem pedir nada em troca. Por quê? Porque ela sabe que o ensino, o estudo é fundamental para o sucesso do país. Então tem-se uma consciência social, uma consciência coletiva muito maior do que a gente aqui. Nós somos extremamente individualistas e o nosso individualismo é aquele doente que é o quê? Egoísmo. Não tem nada de errado em você ser individualista, desde que você saiba que existem outras, de pessoas que convivem com você também. E o seu sucesso depende muitas vezes do sucesso alheio. Quando você tem esse individualismo doente, egoísta, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. A PM está na rua, não, ótimo, então vou entrar e vou saquear todo mundo. Quer dizer, é verdade. E aí você, na sua primeira fala, falava da questão da moralidade.
E a moral é justamente quando Exatamente. A gente passa vergonha lá fora. Não, a gente passa vergonha lá fora em congressos internacionais de direito quando perguntam pra gente por que moral é princípio jurídico no Brasil. Moral é algo que você ensina pro teu filho desde que ele nasce. Você tem que ser uma pessoa honesta. Honestidade não é currículo nenhum, é o mínimo que se espera da pessoa que se convive com ela. A coisa é tão doente às vezes que quando você vai fazer, no caso, entrevista para entender emprego, a pessoa fala: doutor, pode me contratar que eu sou, entendeu, honesto. Certo? Eu tenho. Se a única vantagem que ele tem é essa. Eu tenho. É tratado como diferencial que deveria ser básico. A regra é o Mas básico. hoje, na verdade, a gente já não espera essa moralidade, essa integridade moral. Tanto que a gente vai ver vários dispositivos por onde a gente anda que já contam com a possibilidade do sujeito ser desonesto. Se você entra em contato com a sua operadora de cartão de crédito, com a distribuidora de energia e diz assim: olha, deixa essa conta para a semana que vem porque ela não chegou na minha casa, dificilmente você vai conseguir prorrogar a fatura. Porque as empresas partem do princípio que se você der essa possibilidade, ninguém vai pagar mais a conta em dia. Você vai ligar para lá e vai dizer: deixa para a semana que vem, porque não chegou ainda, enfim. Então, da mesma forma a gente vê nas empresas, né? Para você entrar em vários prédios, você precisa de uma identificação rígida, você precisa não só dizer o número do seu documento, mas apresentá-lo, porque aquilo que você está dizendo não tem muita. Não pode ser verdade, pode não ser verdade. O documento pode ser falso, então tira uma foto sua na hora. O Brasil é uma cleptocracia, é uma república de ladrões. Agora, voltando aqui, né, vamos insistir na boa-fé dos nossos gestores públicos. Não, tem jeito, tem solução. Sim, vamos insistir na boa-fé, na ideia de que eles são inocentes, que eles não estão aí, de alguma forma, tentando estruturar-se no poder com seus familiares, pessoas de confiança, com mais intenções. Vamos ficar nas boas intenções. Como disse, entendeu, Oswaldo? Com La Família. Mas vamos pensar o seguinte: quando você fala da ética e da correlação de valores, como é que a gente consegue diferenciar ou melhor, né, comparar essas duas possibilidades? Um princípio da confiança, que é importante para você nomear um secretário, por exemplo. De fato, precisa ser uma pessoa de confiança, mas, por outro lado, um outro valor que seja a confiabilidade, mas a confiabilidade que o eleitorado, que o cidadão pode ter nesse gestor, destacando, por exemplo, a impessoalidade. Porque na ética, quando a gente fala em correlação de valores, às vezes você tem dois valores que são valores importantes, né? Mas que você tem que usar um e deixar o outro de lado. Bom, quer dizer, conseguir como é que a gente faz essa correlação. Isso? Bertrand Russell, ele deu um grande conselho intelectual para juventude antes de morrer em um programa de televisão em 1950 e poucos. Ele disse: juventude, busquem sempre a verdade, corrobore ela as nossas opiniões pessoais ou não. A ética, ela morre quando você tenta aparentar ser algo que você não é. E hoje a gente vive muito uma sociedade que se preocupa mais com a embalagem, mais com aparentar ser do que com o ser em si. As pessoas hoje, elas preferem viver anestesiadas na própria mentira que inventam para si mesmo do que encarar a própria realidade. Aí você puxa num mote um pouco mais filosófico, é o mito da caverna de entender o Platão, né? Quando você joga uma luz, que é a verdade na vida da pessoa, e ela encara a realidade nua e crua, ela prefere fazer o quê? Viver na própria, entendeu? Mentira. A política brasileira, ela é uma durante a campanha eleitoral. O país é ótimo, né? Se o Brasil fosse o Brasil de campanha eleitoral, a gente não precisava fazer viagem para o exterior hora nenhuma, né? Que seria tudo belo. Só que o eleitor, ele prefere comprar a mentira do que viver a realidade. E como diria a Branca de Neve para os 7 anões, mentira tem perna curta. Ela não se sustenta há muito tempo. Eu acho que a gente precisa fazer com que o brasileiro encare a realidade do país, doa a quem doer, e pare de se deixar manipular por mentira em campanha eleitoral. O que é o marketing? Marketing é a arte de você transformar a mentira em verdade. É aquela coisa meio Goebbels, né? Repete a mentira várias vezes que acaba
quando todo mundo repete a mesma mentira, esse fenômeno de rede social. Tu solta um boato, entendeu? Factoide, todo mundo repete e vira a grande verdade do almoço de final de semana. E ninguém procura apurar, ninguém procura saber se é verdade ou não. Ciência é o quê? É você pesquisar os fatos e atestar a veracidade dos fatos. Quando a gente se afasta da verdade, tudo tende a dar errado. E é isso que a gente vive hoje no país. Esse é o advogado Leonardo Vizeu. A gente já está nos últimos minutos do programa, mas eu vou fazer o desafio do minuto aqui, o desafio do minuto e meio com o professor Oswaldo Munteal. Quando é que quando a gente falou de nepotismo, da relação com a ética, falamos de uma questão que é social, quando é que a história mostra para a gente a possibilidade de grandes rupturas para esse cenário mudar? 1 minuto e meio, né? Estou sendo muito generoso. Eu vou tentar responder. Uma questão simples dessa. Eu vou tentar responder aí, Gila, e aproveitando também para agradecer a Rádio Nacional, vocês, o Tema Livre, parabéns pelo programa, né? Excelente, de esclarecimento. Acho que esse é um dos caminhos de esclarecimento da população sobre o que ela está vivendo, como disse o Vizeu, a realidade que ela está vivendo. Uma coisa que eu acho fundamental foi dita aqui na mesa, nessa nossa discussão tão boa da manhã, o problema da vocação para a política. E aí eu cito o Weber quando ele fala, vamos fazer a diferença entre viver da política e viver para a política. Então, meditar, você que está nos ouvindo, quem é que está vivendo para a política e da política? É para a política ou da política? Essa é uma divisão muito importante quando Weber debate a política como vocação. E eu creio que esse é uma ruptura que seria fundamental com uma determinada tradição patrimonial, Dylan. Viver da política e para a política. Tá aí, pode ser uma ilha, entenda bem, ouvinte, pode ser um continente. Não é possível que só tenha uma pessoa. Perfeito. Não é possível que só tenha uma família. Não sei se me faço entender. Não é possível. Pode ser uma ilha, pode ser um continente. Não é possível que só um sobrenome. Não é possível. Não é? Então, assim, e aí nós temos exemplos pesados à esquerda, à direita, ao centro, ao em cima, ao embaixo, ao do lado, seja qual for a posição. E aí o Brasil não é o único protagonista disso, não. Nós temos que fazer um certo olhar interior, e aí aproveitando o Vizeu, e esse olhar interior e anterior, né, vai muitas vezes, como disse o professor Leonardo Vizeu, mostrar que a pessoa é um amputado moral. Perfeito. O amputado moral é diferente de um amputado de um órgão que você tem e amputar a moralidade, como é que você vai botar uma prótese? Ouvinte, um grande abraço. Obrigado, Gila. Esse foi o professor Oswaldo Munteal. Ele é professor da UERJ, é doutor em História pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente já está sem tempo, eu só pude dar esse desafio, esse pequeno desafio para o professor Oswaldo Munteal, mas eu agradeço também a participação do Leonardo Vizeu, que é advogado, o professor da UF, Márcio Malta, que é cientista político, e agradecer a você que nos acompanhou pelo rádio, pela internet, que de alguma forma participa também do Tema Livre, que hoje colocou em debate as relações do poder com o nepotismo, com a ética. E você é nosso convidado para estar com a gente aqui amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Amanhã a gente volta a falar de saúde. Como é que o sistema imunológico pode ajudar no tratamento do câncer? Porque a gente tem brasileiro apresentando trabalho em Harvard, fazendo algumas descobertas interessantes no combate ao câncer. Não mais aquele medicamento ou tratamento que agride a doença e agride o corpo, mas outras alternativas de buscar equilibrar o corpo para que o tratamento funcione. Você nos ajuda nessa discussão amanhã a partir das 10 horas da manhã. Agora você fica com o Nacional Informa e na sequência com o programa Alô Daisy. Até logo! Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Cláudio da Mata e Fátima Bonfim. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira. Rádio Nacional. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Nacional.